Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 15. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 15. Amém? Todos acharam? Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4. Está escrito assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os principais príncipes afogaram-se no mar vermelho. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, neste lugar que é chamado pelo Teu nome, e estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, que o nosso coração seja como uma boa terra, para que esta palavra, que é como uma semente caindo no nosso coração, possa encontrar uma boa terra e lhe dê condições de germinar, de frutificar, de crescer abundantemente. Fala, Senhor, usa a minha vida, Pai, através do Teu Santo Espírito, que eu seja um instrumento, um porta-voz do Senhor, e que Tu tenhas total liberdade de falar e de agir segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Moisés está cantando, e aqui é só uma parte do cântico de Moisés, porque os filhos de Israel tinham acabado de atravessar pelo meio do mar, e Deus tinha operado um grande livramento no meio daquele povo. E quando eles chegam do outro lado, a palavra do Senhor diz que Moisés então começa a cantar esse cântico, e os filhos de Israel vão acompanhando ele, e ele fala aqui, glorifica o nome do Senhor, em virtude desta grande maravilha, deste grande poder que Deus tinha operado em favor do seu povo. E eu estava lendo e meditando aqui sobre esse texto e orando, e o Senhor falou sobre a experiência que nós temos que ter com Deus. O Evangelho não é uma coisa de mente, o Evangelho é para a gente viver. O Evangelho é para a gente experimentar. A palavra de Deus diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Nós temos que provar ao Senhor, temos que experimentar. E nós vamos provar ao Senhor através de experiências que nós passamos com Ele. E que Ele nos leva a passar. E quando eu estava aqui meditando e orando, o Senhor me levou aqui para o início do capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Os filhos de Israel tinham saído do Egito, estavam caminhando pelo deserto, guiados por Deus, na direção de Deus. Não estavam próximo do mar. Então, aqui no versículo 1 diz: o Senhor falou com Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então, eles estavam indo numa direção, e o Senhor falou: olha, volta, acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente do mar. Vocês vão se assentar, vocês vão ficar ali. E por que Deus deu essa instrução? Estão indo para, volta, e vocês vão ficar nesse lugar, de frente para o mar. E quando a gente olha ali, para aqueles prováveis lugares, existe um lugar que eles acreditam que é o lugar que os filhos de Israel atravessaram, e é um vale no meio de montanhas.
E ele dá numa pequena praia, que não é igual a praia aqui, né? Você chega aqui em Santos, você vai de carro, você chega lá, né, em Peruíbe, lá. Praia gigante, não, uma praia pequena. E de um lado tem montanha, do lado tem montanha. Você chega por ali e a única maneira de você sair daquele lugar é voltar. Pelo mesmo caminho que você chegou. Porque o mar está adiante. Mas Deus os levou para lá. Deus mandou que eles ficassem lá e que eles acampassem lá. E aqui Deus continua falando para Moisés. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. O faraó vai achar que vocês estão perdidos no meio do deserto. Vocês estão desorientados no meio do deserto. Verso 4, Deus continua falando. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus os levou para aquele lugar. E não somente Deus os levou para aquele lugar, Deus permitiu que Faraó olhasse e falasse, eles estão perdidos, eles estão embaraçados, eles estão desorientados. E Deus permitiu que Faraó, então, com fúria, com ímpeto, ajuntasse o seu exército, os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros, e saíssem para persegui-los. Deus está dizendo, olha, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Deus anunciou para Moisés o que estava para acontecer. E Deus está mostrando que é necessário que eles estivessem ali, que eles passassem por aquilo. Pastor, misericórdia, Deus levou eles para um lugar que não tinha para onde fugir, e não tinha para onde escapar, e não tinha o que fazer. Sim, Deus os levou para esse lugar. E por que Deus os levou para esse lugar? E por que Deus permitiu que eles passassem por aquela aflição e eles iriam passar? Porque Deus tem um trabalhar que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. E como eu disse para vocês aqui, o Evangelho não é intelecto, é vida. Como é que você vai provar de alguma coisa? Você tem que passar por situações. E Deus nos leva a passar por situações. Esse é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é nos levar a situações, nos levar e permitir situações na nossa vida, em que Ele vai trabalhar em nós. Deus permitiu que eles estivessem ali, assim como Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito, assim como Deus permitiu que Davi enfrentasse o leão, o urso, o gigante, e depois todos os inimigos em volta de Israel. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentassem a fornalha de fogo ardente. Deus permitiu que Daniel enfrentasse a cova dos leões, porque Deus tem um trabalhar na nossa vida, que nos leva a passar por momentos difíceis, que nos leva a passar por momentos que nós, por nós mesmos, não gostaríamos de passar. Mas Ele permite, Ele nos leva, porque através disso Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai nos levar a ter experiências com Ele. É assim a vida. Se você, pai, fala, não, o mundo lá fora é muito ruim, o mundo é muito cruel, é muito difícil, vou trancar meu filho em casa, não vou deixar meu filho ter nenhum problema, passar por nenhum constrangimento lá fora. Você está fazendo bem para o seu filho? Você não está fazendo bem. Porque são as experiências, é a vivência, é a convivência, muitas vezes, que vai fazer com que ele cresça, que ele se desenvolva. Eu já dei o exemplo aqui, né, de criança quando está começando a andar. Se a mãe fala, não, se ele cair, eu não quero que ele caia, então ele nunca vai aprender a andar. Ele precisa andar, ele vai cair. Lógico que você não vai expor seu filho a uma coisa que você sabe que é grave, mas caiu um pouquinho, deu uma raladinha no joelho, deu uma raladinha na mão, são coisas naturais e normais no desenvolvimento. Quem nunca aprendeu a andar de bicicleta? Ele levou uns tombos, mas aprendeu.
Tem alguém aqui que não sabe andar de bicicleta? A irmã nunca aprendeu. Então a irmã não sabe do que eu estou falando. Mas ainda está em tempo, dá para aprender. Dá para aprender a andar de bicicleta. Mas andar de bicicleta é uma experiência que depois que você aprendeu, você nunca mais esquece. Olha, faz muitos anos que eu não ando de bicicleta, mas se der uma bicicleta para mim, eu vou andar. Talvez não com uma destreza toda, né? Uma agilidade toda de alguém que anda todo dia, mas eu sei andar de bicicleta. Eu aprendi, eu nunca mais vou esquecer como é andar de bicicleta. Então é isso que Deus faz. Deus nos leva a ter experiências para nos fazer crescer. Ele permite situações na nossa vida para nos fazer crescer. Eu destaquei aqui 4 lições que Deus deu através disso para o povo, estão todos aí no capítulo 14. Primeiro no verso 10, quando os filhos de Israel viram que Faraó estava chegando, olharam o mar, olharam para os lados das montanhas, o que eles fizeram? Versículo 10 diz, aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Primeira coisa que Deus quer te ensinar é clamar. Pastor, mas isso é normal, todo mundo faz. Não, tem gente que não faz. Tem gente que não ora, tem gente que não clama. Tem gente que vê a aflição chegando, o problema chegando, a dificuldade chegando e se fecha. Se fecha, não abre a boca, não fala. E eu estou falando falar com Deus, orar. Se entristece, faz igual um caramujo, né? Quando tem um perigo, ele vai lá para dentro da concha lá. Fica lá dentro da concha. Escondido lá. As crianças, os meninos já viram o caramujo? Já viram ou não sabem o que é? Não sabe o que é. Menino de cidade não sabe o que é caramujo. Meu Deus do céu. Vou pesquisar no Google. O que é um caramujo? Então, a pessoa se fecha, a pessoa não clama, mas a palavra do Senhor nos exorta sempre a clamarmos. Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A palavra de Deus, e Deus quer nos ensinar a clamar ao Senhor, a orar. Primeira coisa, clamar. Primeira coisa, não é a última. Tem muitas vezes a gente faz como última recurso. A gente tenta tudo, quando tudo deu errado, então eu vou orar. Está errado. A oração tem que ser a nossa primeira. Por quê? Porque a oração tem que ser a primeira coisa que a gente faz. Porque tem situações e só Deus para resolver. Você vai deixar, vai ficar batendo cabeça até quando? E muitas vezes a gente sofre, sem necessidade, sofre demasiadamente por não orar, por não clamar, por não buscar ao Senhor, em primeiro lugar. Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus e a sua justiça em que lugar? Primeiro, não é em último. E Jesus não fala, olha, quando tudo der errado, então você busca o meu reino e a sua justiça. Não, busca o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Primeira coisa, orar. E aqui os filhos de Israel fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles clamaram ao Senhor. Mas eles também cometeram um erro aqui que Deus não queria que eles cometessem. Verso 13. Diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ué, pastor, lá Deus... O Senhor falou que Deus queria que eles clamassem. Aqui Moisés está mandando eles ficar quietos. Por quê? Porque entre lá o versículo 10 e o versículo 13, no versículo 11 e 12, diz que eles começaram a murmurar, reclamar. Então, uma coisa que Deus não quer que você faça, não abra a sua boca para reclamar. Deus quer que você abra a sua boca para orar. Deus quer que você abra a sua boca para clamar. Mas se for para você murmurar, fecha a boca. Faz o que Moisés está dizendo, fica quieto, não fala nada. É melhor não falar nada do que abrir a boca para murmurar.
Ó céus, ó dia, tudo acontece comigo. Meu Deus, parece que só comigo dá errado. Meu Deus, parece que Deus, olha, está me mirando aqui, ó, e está atacando todas as flechas em mim. Não abra a sua boca para murmurar. Eles estão falando aqui, olha, era melhor a gente ter ficado no Egito. Para que nós vamos sair de lá, Moisés? É melhor morrer no Egito, lá pelo menos tinha sepultura, aqui nós vamos morrer, nosso corpo vai ficar... Qual a diferença que faz, né? Depois que está morto, se vai ser enterrado, se vai ser cremado, se vai... Qual a diferença que faz? Já morreu mesmo. Mas a preocupação dele lá no Egito, pelo menos, se a gente morresse, a gente ia ser enterrado. Aqui nós vamos morrer, o nosso corpo vai ficar aí apodrecendo aí, ainda vai vir os urubus e vai comer a gente. Ué, qual a diferença? Você vê que a murmuração ela não tem sentido nenhum. Então não abra a tua boca para murmurar, não abra a tua boca para reclamar. Moisés está dizendo, olha, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Não reclame, não murmure. Se você não sabe o que falar, fica quieto. Se for para abrir a boca, que seja para clamar. Deus não se importa com clamor. Lembra de Bartimeu? O que Bartimeu faz? Ele começa a gritar. As pessoas que estavam em volta se incomodaram, mas Jesus não. A mulher surofenícia, ela está vindo atrás de Jesus gritando, 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 gritando. Os discípulos se incomodaram, mas Jesus não. Jesus não se incomodou. Jesus não ficou bravo com aquela mulher. Para de gritar, eu não sou surdo, não. Não. Tem gente que olha para a gente pentecostal e fala isso. Aquele povo fica gritando, Deus não é surdo. Mas o que é clamar? Como é que você clama? Socorro. Está lá se afogando. Aí você, socorro. O salva-vidas não é surdo. Socorro. É assim que você clama? Vai morrer afogado. Antes da pessoa mais próxima te ouvir gritar. Então tem momentos que a gente tem que levantar na sua voz. Bartimeu gritou, e quanto mais falava para ele, para, mais ele gritava. O mestre já foi, o mestre está longe. Ele falou, aí que eu preciso gritar mais alto mesmo. E se ele está mais longe de mim, então eu preciso gritar mais alto para ele ouvir a minha voz. A mulher cirofenícia só parou quando Jesus parou e começou a conversar com os discípulos. Daí ela ouviu a conversa e ela interagiu, mas até o momento em que Jesus parou, até aquele momento ali ela estava gritando. Isso é clamar, isso é invocar o nome do Senhor. Mas não abra a tua boca para murmurar, nem que for baixinho, nem que for sussurrando. Não deixa o diabo usar a tua boca para murmurar. Para clamar sim, pode clamar, pode chorar, pode derramar a sua vida na presença do Senhor. Pode fazer como Davi faz no Salmo 13. Até quando, Senhor, eu vou estar nessa situação? Até quando, Senhor, a tristeza vai tomar... É diferente de murmurar, de dizer, puxa vida, né? Para que eu fui sair do Egito? Puxa vida, para que a gente está aqui? Por que eu fui entregar minha vida para Jesus? Nunca faça isso. Nunca murmure, nunca reclame. Nunca faça isso, porque isso não agrada a Deus. Terceira lição está lá no verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel e mais. Pastor, agora que eu não entendi nada. Falou que a gente tinha que clamar, que não podia murmurar, mas que clamar podia clamar à vontade. Aí no verso 15, Deus está falando para Moisés, por que clamas a mim? Agora que eu não entendi nada, vamos entender. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem hora de orar, mas tem hora de agir. Tem hora de clamar, mas tem hora de agir. Tudo tem a sua hora certa. Se for para você agir e você ficar clamando, está errado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quero dizer que tem situações em que nós temos que tomar uma atitude. A gente tem que agir. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela agiu.
vamos trazer para hoje. Se eu falar, vou dar um exemplo aqui aleatório, não estou falando de ninguém, a não ser de mim mesmo em algumas situações. Estou fraco, estou desanimado, estou com uma hemorragia, Deus sabe, que eu não tenho condições de sair. Eu até queria ir lá no meio daquela multidão e falar com Jesus, mas eu não tenho condições de fazer isso. Deus sabe, Deus está vendo a minha situação. Então eu vou ficar aqui em casa, eu vou esperar. Até o dia que Jesus, se for da vontade de Deus, um dia Jesus vai chegar aqui na minha casa, vai bater na minha porta, vai me chamar e vai me curar. Você já pensou assim? Se for da vontade de Deus, Deus está vendo. Eu até queria, mas eu não posso. Se eu for lá no meio daquela multidão, fraco do jeito que eu estou, depois de 12 anos de hemorragia, eu vou desmaiar, vou cair lá, e aí pronto, aí vai piorar a situação. Então, eu não vou, Deus sabe, Deus está vendo, eu vou ficar em casa. Eu vou esperar a bênção chegar aqui em casa, bater na minha porta. Vim de Sedex 10, vim da Shopee, vim do Mercado Livre. Tem momentos que você tem que tomar uma atitude. E não basta você orar, não basta você clamar, você já clamou. Mas tem momentos que vai exigir que você tome uma atitude. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marcham. E tu, verso 16, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tem momento que a gente tem que tomar atitude na nossa vida, porque se a gente não tomar atitude, nada vai mudar. As coisas não vão mudar. Mardoqueu está lá em Suzã, e de repente Mardoqueu ouve falar de um decreto, Suzã começa a se alvoroçar, ele lê o decreto, está marcado o dia, o decreto está feito, em que os judeus vão morrer. O que Mardoqueu fez? Vou fugir de Suzã, vou me esconder. Todo mundo aqui sabe que eu sou judeu, porque a Amã sabe mesmo, está com raiva de mim, eu vou fugir, ó, perna para que te quero, vou embora. A gente tem que saber tomar a atitude certa, na direção de Deus. O que ele fez, Mardoqueu? Vou buscar Esther. Vou falar com Esther, Esther vai ter que ir lá e falar com o rei. Esther, a princípio, fica meio em dúvida e fala, ó, não pense no teu coração que por você estar indo no palácio, só você vai escapar. E se você se omitir, Deus vai mandar livramento de outra parte para os judeus. Agora é hora de agir. Agora é hora de tomar uma atitude, Esther. Agora é hora de ir lá diante do rei, suplicar pela nossa vida, pelo teu povo. Porque para isso Deus te colocou aí. Deus não te colocou aí, Esther, porque você é melhor, a mais bonitinha de Suzã, a mais graciosa de Suzã. Não, Deus tem um propósito, Esther, que é maior do que a beleza. Deus te deu beleza, sim, Deus te deu graça, mas o propósito maior é esse. É você agora agir em favor do seu povo. Tem momentos que a gente tem que tomar atitudes. Bartimeu clamou, gritou. Aqueles 4 amigos, quando estavam levando o homem lá na maca, lá o amigo paralítico para colocar na presença do Senhor Jesus, chegaram, não conseguia entrar. O que eles fizeram? Vamos embora. Fazer o quê, né? Não. A Bíblia diz que eles subiram em cima da casa. Foi fácil subir em cima da casa, um homem numa cama? Destelhar a casa, descer o homem por cordas até a presença do Senhor. Olha o esforço que eles tiveram. Eles poderiam ter pensado, outro dia a gente volta. Quem sabe a gente manda um recado para Jesus ir lá agora, né? Nós já viemos aqui, agora quem sabe Jesus vai lá na casa dele, coitado. Vamos pedir para alguém falar, contar a história. Não, tem momentos que a gente tem que tomar uma atitude. Tem que agir. Tem que, pela fé, é pela fé. E parar de questionar. Porque muitas vezes a gente fica questionando, olha o que Deus falou para Moisés. Verso 16, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o. Quantas vezes vocês ouviram falar antes desse dia que o mar tinha abrido? Quantas vezes? Abraão abriu o mar, Adão abriu o mar, Isaac abriu o mar, todo mundo abriu o mar. Então Moisés sabia, não, para abrir o mar é fácil, eu vou lá e abro o mar e tal, e vai. Nunca tinha acontecido.
Mas Deus falou, pega a vara na tua mão, vai lá e fende o mar. Mas imagina, coloca agora se Moisés fosse nós. Não, peraí, abrir o mar? Como assim abrir o mar? Uma vara? Eu vou abrir o mar? Não, peraí. Não, acho que não foi Deus que falou comigo, não. Senhor, por que abrir o mar, Senhor? Não era mais fácil o Senhor fazer cair fogo do céu, matar os egípcios e a gente sair daqui? Ou talvez um terremoto abria uma outra passagem aqui. Às vezes a gente fica perguntando demais, querendo ensinar Deus a fazer as coisas. Simplesmente obedeça, não fica questionando, não fica querendo entender. Moisés fez o que Deus falou, ele foi lá. Ele já tinha feito aquilo? Não. Já tinha visto alguma vez acontecer aquilo? Não. Mas Deus falou, amém, eu vou lá. Tem lógica? Não. Tem sentido? Não. É uma coisa natural? É uma coisa da compreensão humana? Não. Não é. Mas Deus falou, amém, eu vou obedecer. Muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente fica questionando. A gente quer que Deus dê um roteiro. Olha, Moisés, você vai lá, abre, porque no momento que você fizer isso, eu vou começar a soprar. Deus não vai ficar dando roteiro para nós. Deus não vai ficar... O que você acha disso? Você acha que eu faço assim ou assim, Moisés? Você acha que abrir o mar é uma coisa boa? O que você acha, Moisés? Qual é uma solução? Deus não vai ficar questionando a gente, perguntando para a gente, pedindo a nossa opinião. Como que a gente acha que deveria ser? Como é que Deus teria que fazer? Deus não vai fazer isso, esquece. Você está perdendo tempo. Me explica, Senhor, por que o Senhor permitiu que a gente viesse para cá? Por que eu estou passando? Não, esquece, siga em frente. Ore, clame, Deus tem um propósito nisso tudo. Se você não está entendendo, siga em frente. Porque depois você vai entender. Depois você vai compreender o agir, o trabalhar de Deus. Então tudo tem a sua hora. Tem a hora de orar e tem a hora de agir. E tem a hora de ouvir e obedecer. Simplesmente, não questiona, não tenta entender. Simplesmente obedeça. Porque lá no verso 31, da quarta lição, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, por isso o povo temeu ao Senhor e creu nele, e em Moisés o seu servo. O povo adquiriu uma experiência com Deus. Eles sabiam e não havia impossíveis para Deus. Não havia impossíveis para Deus. Poucos levaram essa lição a sério. Poucos realmente assimilaram a lição que Deus deu, mas Deus fez tudo isso para dar uma lição para aquele povo, mais uma. Eles já tinham visto as pragas, eles já tinham visto a mão forte de Deus sobre o Egito, mas agora Deus estava mostrando algo ainda maior, abrindo o mar e fazendo com que eles passassem. Não foi de qualquer maneira. Porque aqui diz que o mar ficou abriu assim como duas muralhas. Não foi que secou, ficou tudo seco, não. Abriu um caminho no meio do mar. Olha no verso 29. Os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar em seco, não pisaram na lama. Não tinha lama não, estava seco. As águas foram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Um muro, uma parede. Sei lá qual era a profundidade do mar naquele lugar, mas se o mar tivesse 100 metros de profundidade, ficou duas muralhas de 100 metros, eles passaram no meio. Se tivesse 200, ficou 200. Se tivesse 300, ficou de 300 metros de altura. Você entrar ali no meio, você teve que exercitar a sua fé. O mar abriu 50, irmão, aqui não tem 15 metros, tem quantos metros aqui? 5 metros de altura. Imagina um caminho desse, no meio do mar, 5 metros de cada. Você sabe que a hora que a água bater aqui de novo, sobra nada, a força da água. Mas eles pela fé passaram no meio, pisando em seco. Deus está levando eles a ter uma experiência grande, maravilhosa. Mas tem que entrar essa experiência no nosso coração. Tem que servir de lição para amanhã, para depois de amanhã, porque Deus está te dando a experiência com um propósito. E eu quero ir com vocês lá para Romanos capítulo 5.
partir do versículo 3. O apóstolo Paulo vai falar sobre o trabalhar de Deus aqui também, de uma outra maneira bem parecida com o que nós vimos ali em Êxodo. Olha o que ele fala aqui: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Para aqui um pouquinho, vamos entender. Nos gloriamos nas tribulações. Eu posso dizer francamente para os irmãos que eu ainda não cheguei nesse nível aqui de me gloriar na tribulação. Mas eu tenho que chegar lá. Nós temos que chegar lá. Nos gloriar nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação primeiro produz paciência. Verso 4: a paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que a tribulação vai produzir paciência. Você já passou por alguma situação na sua vida que você está ali, aí de repente chegou alguém mais velho e fala: calma. Você vai passar por isso. Por que aquela pessoa mais idosa está falando assim para você? Calma. O mundo não acabou. Isso aqui você vai passar, você vai vencer. Por quê? Porque ela tem experiência. Já passou por várias situações na vida dela. Já passou por vários problemas. Então, quando ela vê uma pessoa mais nova aflita, ela fala: calma. Siga em frente. Você vai vencer. Você vai passar, o mundo não acabou. Você vai superar isso aí, calma. Porque ela tem experiência. Então aqui ele está dizendo: a paciência produz a experiência. O maior exemplo que a gente tem na Bíblia de paciência é de Jó. Mas o Salmo 40, Davi fala algo maravilhoso: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Paciência, não se desespere. Vem a tribulação, paciência, vai passar. Vai passar. Está o mar na frente, nós vamos passar o mar. Quando nós passar o mar, vai chegar no deserto. Aqui a água está sendo um obstáculo, mas lá no meio do deserto a água vai fazer falta. Porque não tem água no deserto, e foi logo a primeira dificuldade que eles enfrentaram depois de passar pelo meio do mar. Ficaram com sede e não tinha água para beber. Então a paciência nos ensina: calma. O que hoje está sendo um problema para mim, amanhã pode ser algo que seja a solução. Lógico que a água do mar não dá para se beber, mas é um exemplo: paciência, calma. Tem um Golias na sua frente, calma. Deus faz a gente colocar o Golias por terra. Tem um leão, tem um urso, calma. Outras pessoas já passaram, já venceram. É uma cova de leões, é uma fornalha de fogo ardente, é um mar. Calma, paciência. Olha para a palavra de Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, porque quando vier a tribulação, você, calma, eu vou passar por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é isso, calma. Está vindo, está se levantando, está vindo um levante. Calma, eu vou passar, eu vou vencer. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Paciência. A paciência te leva à experiência. Você vai passar e você vai vencer aquela dificuldade. Isso é experiência. E a experiência vai colocar dentro do teu coração esperança. Cada vez que você vê uma tribulação, você vê uma dificuldade, você tem uma esperança no teu coração. Não vai ser isso que vai me vencer. Não vai ser isso que vai me derrotar. Porque você tem uma esperança, e a esperança não traz confusão. Quem não tem esperança, qualquer problema, qualquer dificuldade, meu Deus, o mundo acabou, qualquer dificuldade, o mundo acabou, eu vou morrer, vai todo mundo. É isso. Você conhece gente assim? Que a gente tem até um ditado popular que diz, né? Qualquer
copo d'água faz uma tempestade. Por quê? Não tem esperança. E aí tudo é o fim do mundo, tudo é a maior tragédia da vida, tudo é agora acabou tudo. Não. A esperança, não, calma, não é assim, nós vamos vencer, nós vamos sair do outro lado, nós vamos passar por isso. Por quê? Porque o Senhor está conosco. É isso, tudo isso, trabalhar de Deus é para nos levar a mais perto de Deus. Lembra de Jó no começo do livro, ele está ali numa situação que ele já estava confortável, ele estava achando que não tinha mais nada para aprender com ninguém. Quando você vai ler no livro de Jó, parece que Jó já chegou no ápice da sua vida com Deus. Mas aí ele passa por tudo aquilo, no final ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu não te conhecia como era para mim te conhecer, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo face a face, agora eu te conheço de verdade. Agora é diferente, eu não sou mais aquele Jó, eu sou outro Jó, porque eu tenho uma experiência, eu tenho uma esperança, a minha vida é completamente diferente. O que Davi disse para Saul, quando Saul está dizendo: não, Davi, você não vai enfrentar Golias, não. Você não tem a menor chance contra esse filisteu, ele é treinado na guerra desde moço. Olha, ele tem capacete, ele tem couraça, ele tem escudo, ele tem um escudeiro, alguém que ajuda ele só a levar as armas dele. Você não tem nada, Davi, não tem a menor condições. Eu enfrentei um leão e um urso. A experiência colocou no coração de Davi o quê? Esperança. Não é o Golias que vai me derrotar. Se Deus já me fez vencer um leão, se Deus já me fez vencer um urso, não é Golias. É assim que Deus quer trabalhar na tua vida. Porque se a gente não deixar Deus trabalhar na nossa vida, a gente fica como os filhos de Israel. Cada dificuldade, vão morrer. Não é? Aquele povo não está assim? Cada dificuldade, é o mar, vão morrer no mar. Passaram o mar, não tinha água, vão morrer de sede. Deus fez um milagre e beberam, vão morrer de fome. Não, Deus manda o maná. Agora tem maná, tem água, tem tudo. Mas a gente queria comer carne, vamos morrer porque não tem carne. Não, Deus vai mandar carne para você. Cada dificuldade, o mundo vai acabar para você. E não é assim que Deus quer nos conduzir. Deus quer nos conduzir de uma maneira que nós possamos enfrentar qualquer dificuldade e adversidade pela fé. Não está em nós a capacidade, mas está nele. A gente tem que olhar para ele. Há alguma coisa difícil, alguma coisa impossível para Deus? Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol e a lua, parou o universo, que fez voltar atrás, que apagou a força do fogo, os rapazes foram lançados dentro do fogo, Deus fez com que o fogo não tivesse nenhum poder sobre eles, não queimou, não chamuscou, nem cheiro de fumaça passou sobre eles. Quem já fez fogueira aí sabe, faz uma fogueirinha lá, você acha, não cheguei nem perto, a fumaça não veio nem para o meu lado, mas cheira a roupa para ver, está cheirando pura fumaça. Mas eles entraram no meio do fogo e saíram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. É assim que Deus quer que a gente olhe, espera aí, tudo que Deus já fez, por que Ele não vai fazer na minha vida? Por que comigo, justo comigo, não vai dar certo? Isso são dúvidas que não procedem de Deus. Nós temos que, o justo vive pelo quê? Pela fé. E a fé é essa certeza no sobrenatural de Deus. Eu não estou vendo saída, eu não sei como. Os filhos de Israel não estavam vendo saída e não sabiam como, mas Deus não precisa de nada. Deus não precisa que, bem na hora, que coincidência, estava passando uma frota de navios mercantes, viram a aflição dos filhos de Israel, resolveram atracar e mandar os botes lá, salva-vida, trazer o povo. Que coincidência. Deus não precisa de coincidência. Deus não precisa de coisas humanas. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre tudo. Agindo Deus, quem impedirá?
Agindo Deus, quem impedirá? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Esse é o teu trabalhar, esse é o teu agir. Existem situações na nossa vida que nós temos que enfrentar. Não adianta tentar se esconder, não adianta tentar fugir. Temos que passar por elas. Não adianta, Senhor, querer desistir, querer voltar atrás, querer retroceder. Não. Nós temos que enfrentar as situações. E o Senhor nos mostra na Tua palavra como enfrentamos essas situações. Em primeiro lugar é buscando ao Senhor. Não é deixar para buscar ao Senhor quando tudo já deu errado. Eu pedi ajuda, não me ajudaram. Eu pedi ajuda, mas mesmo com ajuda não consegui. Não, não é. O último recurso não pode ser Deus, tem que ser o primeiro. O Senhor diz na Tua palavra claramente: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Não é, o mundo diz Deus tarda, mas não falha. É mentira. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque se esse socorro tarda para os filhos de Israel, todo mundo tinha morrido na mão de Faraó. Porque se o socorro tarda para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham virado churrasco naquela fornalha. Porque se o socorro tarda para Daniel, ele tinha virado o lanche do leão. Bem presente na hora da angústia. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Essa é a tua voz. Buscar ao Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Primeira coisa, não murmurar, não reclamar. Agir na direção do Espírito Santo. Saber que tem situações que nós temos que tomar atitudes na nossa vida para que sejam mudadas. Se a gente não tomar atitude, nada vai mudar. Mas quando a gente toma atitudes na direção do Teu Espírito Santo, então o Senhor está conosco ali. O Senhor nos está levando a ter experiência. Experiência que vai servir para nós mesmos, mas também que vai servir como testemunho para outros. Por isso esta Bíblia relata tantos testemunhos, para que a gente possa olhar e aprender, e assim também na nossa vida. A Tua palavra diz que com a consolação com que nós somos consolados, nós podemos consolar a outras pessoas. O nosso testemunho, ele tem muita autoridade. Quando nós vemos alguém passar por algum problema que nós já passamos, e a gente chega para conversar com aquela pessoa e diz: não, calma aí, eu já passei por isso. Olha que Deus operou na minha vida, com certeza vai operar na tua. Isso nos dá uma autoridade tremenda. E é isso que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Gerar experiências que colocam uma esperança que não nos confunde. A gente não fica confundido. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu saio? Não. Eu tenho experiência, eu sei que Deus vai operar, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai me dar a vitória. Experiência que coloca uma esperança no nosso coração, que não nos deixa confundidos. Que sejamos sensíveis para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Os nossos olhos estejam abertos para vermos, para termos discernimento também no mundo espiritual. Para saber olhar na Tua palavra e encontrar na Tua palavra a resposta que nós estamos precisando. Nos ajuda, Senhor. Que as nossas raízes estejam bem firmadas e fundadas no Senhor e na Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada a não desanimarmos, a não nos desesperarmos, a não retrocedermos, a não ficarmos paralisados sem ação nenhuma, não.
nos ensina, nos conduz e nos dirige, assim como o Senhor trabalhou com os filhos de Israel e com todos os homens e mulheres na palavra, que assim o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, ó Pai. Venha nos guiar, venha nos dirigir, venha nos conduzir. Em nome de Jesus nós te pedimos.